Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria nessa quarta-feira, hoje dia 6, né? Olha só, dia 6 de dezembro, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz, muita paz, muita energia boa para você, para o seu coração, né? Claro, para a sua vida inteira, sua família, para todos os seres ao seu redor, né? Que a luz divina alcance você em um desses mais de 100 países que recebe diariamente a nossa pílula do nosso amado Evangelho, né? Graças a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem o hábito de se colocar no lugar dos outros? Pois é. Quando você pensa assim em relacionamento, né, nas relações humanas, você pensa sempre em como o outro se sente, além, claro, de reconhecer seus sentimentos ou não. Você simplesmente age do jeito que vem na sua cabeça, de maneira impulsiva, intempestiva. Como é que é a sua forma de se relacionar com as outras pessoas? Por que eu estou te perguntando isso? Um dos problemas mais comuns, né, meus amigos, que a gente enfrenta no nosso dia a dia é exatamente no relacionamento com o outro. Lidar com o outro é um desafio para muitos de nós, porque as pessoas são diferentes, estados de espírito diferentes, estados de humor diferentes, crenças sobre a vida diferentes, né? Cada um de nós enxerga o mundo pela sua própria ótica e, consequentemente, se não tomar cuidado, acaba interpretando e até julgando o mundo segundo os seus próprios valores, o que não quer dizer que é certo. Aliás, e o que é certo? Discussão filosófica hoje na pílula, né? Então isso é muito importante a gente pensar, gente, em se colocar no lugar do outro, a famosa empatia para resolver os problemas de relacionamento. Eu me recordo a esse respeito de uma história muito interessante de um médico, né, que com o intuito de ajudar pessoas com deficiência visual em estado grave, passou por um desafio muito profundo, de ficar 3 dias vendado, literalmente vendado, para entender exatamente as dificuldades que os seus pacientes tinham, tanto de caminhar, né, nas ruas, quanto de tomar banho, de se alimentar, enfim, de viver uma vida cotidiana. Porque por mais que ele lesse sobre a cegueira, por mais que ele lesse sobre a deficiência visual, ele não saberia nunca como era, né, passar por essa dificuldade para ele saber orientar, porque ele enxergava. Então, ao invés de entender intelectualmente, ele teve a sensibilidade, né, de entrar num acordo com o pessoal da equipe da sua clínica, e assim aconteceu. A esposa ajudava ele quando ele estava em casa e o acompanhava nas ruas, né? E ele, dentro da clínica, era orientado, né, pelo secretário, ou secretária, me falha a memória, que o ajudava nesse sentido. Resumo da história. Ele falou que depois dos 3 dias que ele passou entendendo a deficiência visual, ele teve uma condição infinitamente maior de compreender cada frase, cada fala que os seus pacientes, né, apresentavam. E aí ele começou a falar, olha que coisa mais linda, né, gente? Não só com a razão, mas com o coração, porque ele sentia, ele entendia com a alma o que o outro estava querendo dizer. Que é diferente, né, da gente sentir só com a cabeça. Legal essa expressão, sentir com a cabeça, né? Que é quando a gente acha que entende o que o outro sente, mas não entende é nada, né? Porque a gente não está sentindo. Então, gente, quando a gente pensa, né, no amor de Deus, a gente está pensando também nisso, nessa sensibilidade de tentar se colocar no lugar do outro, né, de calçar as sandálias do outro. Então, será que essa pessoa difícil, pensa bem, complicada, né, que você não gosta de jeito nenhum, caso haja, lógico, na sua vida, ou uma pessoa dificílima, será que ela vê o mundo como você vê? Provavelmente não, né? Mas como seria se você tentasse passar um dia no lugar do seu marido, por exemplo? Ou um dia no lugar da sua esposa, por exemplo? Mas é lógico, olhando com os olhos dele e dela, né? Como seria estar no lugar dos seus filhos, olhando com o olhar que eles têm? Como seria estar no lugar do seu chefe ou no lugar do seu funcionário, tendo um chefe como você ou tendo um funcionário como você? Como seria estar, gente? Olha, essa é difícil, hein? No lugar de Deus, tendo um filho como nós. Eu sei que algumas pessoas podem falar, mas Ricardo, eu não tenho como, né, me colocar no lugar das outras pessoas, porque eu não sei como elas pensam e sentem. Eu entendo o que você quer dizer. Entretanto, gente, um pouquinho só de boa vontade pode fazer com que você compreenda anos e anos de conflito.
Sabe? Muitas vezes a gente acaba tendo problemas gravíssimos, né, de relacionamento porque falta um pouco de humildade na gente, né, de ter a sensibilidade de tentar compreender o mundo com o olhar do outro. É lógico que você não vai entrar na alma do outro para saber o que ele é, mas em contrapartida, um pouco de esforço, né, ou de boa vontade, pode ajudar sim a gente a entender por que que a pessoa faz o que faz, por que que ela brigou com a gente do jeito que brigou, ou por que que de repente ela está com medo de alguma coisa. E isso pode trazer para você a sensibilidade de saber como falar com ela, talvez num outro tom de voz, entende? Talvez usando um outro argumento que normalmente você não utiliza, porque você só pensa no seu ponto de vista. E ao entrar no lugar do outro, ao praticar essa empatia, isso acaba sendo possível. Então, a pílula do nosso amado evangelho de hoje quer ajudar você a diminuir os conflitos nas relações humanas, né? Que tantas dificuldades e às vezes dores trazem para o nosso coração. Que possamos entrar no lugar das outras pessoas. Você sabe qual foi o maior caso de empatia da história da humanidade? Jesus. Jesus entre nós. Nunca parou para pensar nisso? O que é que Jesus fez, gente? O Cristo, na sua grandeza espiritual extraordinária, naturalmente compreendendo muito bem as nossas almas, ainda assim se faz presente na Terra, literalmente vivenciando, né, a vida que nós vivenciávamos, que um terreno, ainda mais daquela época da Palestina, né, de 2000 anos atrás vivenciava, para ainda assim dar o testemunho de que era possível ser um homem de bem e, consequentemente, viver de maneira digna e justa. Então, olha que diferença. A gente respeita a história do Cristo, por quê? Porque ele estava entre nós, literalmente, ele se fez entre nós, ele foi empático. Então, todas as vezes que você se coloca no lugar dos outros, você se torna mais respeitável, que a pessoa fala, poxa, realmente fulano sabe do que está falando, porque ele estava aqui, né, no meu lugar, ele viveu a situação que eu estou vivendo, ele entende um pouco do que eu estou entendendo e com certeza vai valorizar mais as minhas opiniões. Então, quem sabe hoje, você não aproveita para praticar empatia aonde quer que você esteja, hein? Na sua família, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, para você ter um relacionamento muito melhor com quem está aí cruzando o seu caminho nesse momento. Tá bom? Que Deus te abençoe muito, muita luz, muita paz, alegria. Obrigado, como sempre, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E ontem, espero que vocês tenham recebido as pílulas, a pílula, na verdade, da tarde, quando eu deixava enfaticamente claro que as pílulas do Evangelho nunca são cobradas, porque infelizmente surgiu um boato dizendo que pessoas de má fé, né, estavam se utilizando dessa má fé para cobrar pelas pílulas do Evangelho, o que é um absurdo. Então, nos ajude a divulgar essa informação, né? As pílulas nunca foram e nunca vão ser cobradas, muito pelo contrário, né? Nossa equipe aqui trabalha com tanto carinho, com tanto desprendimento, exatamente no intuito da gente se aperfeiçoar, né? As pílulas são um remédio para nós, né? E todo o projeto da Falange é um trabalho que a gente faz, a gente sabe que esse é um remédio para nós, trabalhadores, né? Para as nossas almas. E, em absoluto, jamais isso vai ser cobrado, até porque seria um contrassenso. Você consegue ter acesso às pílulas gratuitamente no YouTube, todas elas, quase 1000. Só você entrar no canal das Pílulas do Evangelho, nos vários grupos do Facebook, né? Inclusive aqui diariamente com a gente. Então, fica ligado nisso para que, infelizmente, essas pessoas ainda de má fé não consigam, né, o seu intuito. E vamos vibrar por ela, gente. Mandar energia boa para que esse tipo de pensamento, né, se transforme, com certeza. Tá bom? Então, luz e paz para você, muita alegria para sua vida. Olha, ontem foi ótimo, hein? Nós gravamos um vídeo sobre fechamento de ciclos, coloquei lá no Instagram, as pessoas gostaram bastante, comentaram muito. Hoje nós vamos falar um pouco sobre relações humanas. Então, entra lá no Instagram, participa, vídeos novos todos os dias, não perde não. É inst.ricardomelo para quem ainda não conhece. Tá? Fiquem com Deus, luz e paz para o seu coração, e você já sabe, até breve, até muito, muito breve, cuidando mais dos seus relacionamentos. Coloque-se no lugar do outro, você vai ver que não vai doer e vai te ajudar bastante.